que assim possamos entender a Tua Palavra, Senhor. Esconder a Tua Palavra sempre em nosso coração, a fim de não pecarmos contra Ti, ó Pai. Agradecemos pelos anjos, agradecemos pelo imenso sacrifício de Jesus, derramar o Seu precioso sangue na cruz, nos purificando assim de todo o pecado, de toda a injustiça, ó Pai. Amém. E também nos dando a chance e a oportunidade de salvação. Nos ajude a cada dia a consagrarmos a nossa vida para Ti, ó Pai. Amém. A fim de estarmos todos juntos preparados para a breve volta do Senhor Jesus. Amém. O que nós te pedimos, Senhor, humildemente, com perdão dos pecados, nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Todos acharam Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato, né? Quem está batendo aqui, irmãos? Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Na porta do coração, né? Cristo Jesus está batendo na porta do meu e do seu coração. Continuando aqui, diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, irmãos. Aqui nós estamos vendo que Jesus ele está batendo na porta do coração. E isso ele é bom ou é ruim? O que os irmãos acham? Bom. É bom ou ruim? Bom. É bom ou ruim? Está fraco? É bom. É bom? Mas vamos analisar um pouquinho pensando nesse ponto, né? Se Jesus está batendo na porta do coração, significa que Cristo Jesus ele está do lado de fora, né? E Jesus está do lado de fora. Isso é bom ou é ruim? Aí é ruim. É bom ou ruim? Olha só, a Bíblia diz que nós não devemos cochear entre dois pensamentos, né? Então a igreja do Limão está dividida, né? Mas vamos ajudar os irmãos a resolverem essa questão, né? Esse texto nos ensina dois aspectos, né? Um aspecto bom e também um aspecto ruim, né? O aspecto bom é que Jesus ele está batendo na porta do coração, né? E ele sempre vai estar batendo na porta do meu e do seu coração. O aspecto negativo é que Jesus ele está do lado de fora, né? E se Jesus está do lado de fora, isso é ruim, né? Isso é ruim. Mas também ensina que Jesus, mesmo estando do lado de fora, ele nunca para de bater na porta do meu e do seu coração. Amém. Isso mostra que Deus não desiste da gente. Mostra que Deus, ele não se cansa de amar. Que Deus está sempre disposto a nos salvar, nos abençoar, irmãos. É isso que o texto está dizendo. Essa aqui é a mensagem de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deus está batendo na porta do meu e do seu coração desde o dia em que nós nascemos. Talvez você nunca tenha escutado essa batida, mas Jesus vai bater. Se prepare para ouvir a mensagem de Deus a cada um de nós. Para nós analisarmos esse texto, vamos abrir agora no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9. Vamos de uma extremidade a outra extremidade da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. O livro de Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: quando ouviram a voz do Senhor de Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Aqui nós encontramos a seguinte cena. Deus foi ao encontro de Adão e Eva no jardim. Quando ali Deus procurou encontrar Adão e Eva, eles acabaram se escondendo de Deus, se esconderam atrás da árvore, né? Deus ele poderia ter feito o seguinte, irmãos. Ele poderia ter falado: Adão, Eva, já que vocês pecaram, já que vocês se afastaram, já que vocês quebraram as minhas leis,
quebraram os meus mandamentos, já que fugiram. Agora o problema é todo de vocês, né? Quem mandou vocês fazerem isso? Estou indo embora, né? Tenho outras coisas para cuidar, outros planetas, né? Deus poderia ter feito assim com o homem, mas acontece que Deus ele não age assim, irmãos. Amém por isso. Deus ele não vira as costas para o homem. Deus ele não faz como o homem faz, porque ele não foge do ser humano. Deus ele não desiste, irmãos, de cada um de nós. Deus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ao invés de fugir, Deus ele foi atrás do ser humano. Ele foi à procura do homem. E que lição nós tiramos disso? É a mesma também no livro de Apocalipse, que diz que Deus está batendo, que Deus não desiste de nós, que Deus vai atrás do homem. A iniciativa de buscar a salvação é sempre de Deus. Deus indo atrás do ser humano para salvar, irmãos. A obra de Deus é essa. O homem ele tenta fugir de Deus, mas Deus ele sempre se aproxima para a salvação do homem. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele cuida de cada um de nós. Nós temos a tendência de fugir de Deus com a entrada do pecado. Mas Deus ele está sempre disposto a nos salvar, a ir atrás do ser humano, não desistir de cada um de nós, irmãos. E isso ele é maravilhoso. Um passo importante a dizer é que o primeiro passo para a salvação é sempre de Deus. O segundo passo também é da vontade de Deus. Assim como o terceiro passo em diante. Porque a salvação ela sempre vem pela fé em Jesus Cristo. E como consequência tem as obras, né? Que é a obediência, né, à palavra de Deus. A obediência às Sagradas Escrituras. Vamos também ler um outro texto na Bíblia, que está no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. Versículo 3 ele fala assim: confia no Senhor e faze o bem, né? Aqui nós encontramos uma lição muito importante de confiar sempre em Deus, né? Confiar sempre em Jesus Cristo. A quarta lição, versículo 4 diz: agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Aqui nós encontramos 3 lições maravilhosas, né? A primeira é confiar sempre em Jesus Cristo, confiar sempre em Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós. Encontramos também a lição que está no capítulo do versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, né? A importância de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, irmãos. E no versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Mas, queridos irmãos, aqui nós vimos 3 lições. Mas o que vem antes de conhecer a Jesus Cristo? Vem antes de confiar em Jesus Cristo. É preciso antes o quê? Conhecer a Deus, né? Conhecer a Jesus é tudo o que nós precisamos, irmãos, na nossa vida, né? Ter um relacionamento com Cristo. Tem um livro que eu gosto muito, do Alejandro Bullion, que ele diz assim, né? Conhecer Jesus é tudo, né? Então é tudo o que nós precisamos para a nossa vida, conhecer a Cristo Jesus. Quando você passa a conhecer a Jesus, você passa a ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Cristo, irmãos. Assim, automaticamente, você conhecendo a Jesus, você vai o quê? Confiar em Jesus Cristo. Confiar sempre em Deus em todos os momentos de sua vida. E você confiando em Deus, naturalmente você vai se entregar toda a sua vida para Cristo. Entregar todo o seu coração para Deus.
E no versículo 7 diz: você vai descansar e esperar no Senhor. Você vai entregar todos os seus problemas nas mãos de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso e Deus ele vai ter o cuidado, irmãos, de cada um de nós. E isso é maravilhoso, irmãos, porque podemos ver que Deus ele está sempre disposto a nos salvar. Agora, para nós lermos um outro versículo que também está no livro de Salmos, Salmos capítulo 139. Vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ver como Deus ele nos conhece, irmãos. Salmos no capítulo 139, vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim, versículo 1: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, né? Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pôs a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, e não posso atingi-lo. Versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Aqui é uma pergunta muito boa, irmãos, que nós podemos ver, né? No versículo 7. Diz assim: para onde fugirei de tua face? Né? Para onde me ausentarei de tua presença? Né? Será que nós podemos fugir de Deus? Será que existe algum lugar, algum ambiente nesse mundo que nós podemos fugir da presença de Deus? De maneira nenhuma, né, irmãos? Não tem como a pessoa fugir dos olhos de Deus, porque Deus ele conhece, Deus ele sonda todos os nossos pensamentos, irmãos. A pessoa muitas vezes ela está mergulhada numa vida de corrupção, ela está presa no cativeiro do pecado deste mundo, né? E Jesus Cristo, irmãos, quando ele veio nesse mundo, ele pagou o preço do resgate de todos nós. Ele morreu por cada um de nós, ele derramou seu sangue precioso. Quando Jesus ele veio nesse mundo, ele morreu por todos os pecados, né? Ele perdoou os pecados de toda a humanidade, de todas as pessoas. Basta apenas o que? Nós aceitarmos a graça de Cristo, aceitarmos o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que o número dos perdidos, eles vão ser comparados com a areia do mar, porque muitas pessoas elas vão se perder, né? Quando Jesus voltar nesse mundo. Mas elas vão se perder por quê? Vão se perder porque não aceitaram a graça de Jesus. Vão se perder mesmo com os pecados já perdoados, mesmo com os pecados já foram pagos por Jesus. Ele morreu, ele perdoou os pecados. Mas quando a pessoa não aceita, não tem como ela se beneficiar da salvação que Jesus oferece. A pessoa não consegue se beneficiar, irmãos, com o imenso sacrifício que Jesus ele ofereceu para todos nós. E devemos aceitar a graça que Cristo oferece. A graça de Deus é um grande mistério, né? Não conseguimos compreender um amor tão grande de Jesus vir a esse mundo como um de nós, né? E padecer pelo ser humano. Mas vimos aqui o amor de Deus para com o homem, né? Um amor tão grande, um amor que não pode ser medido, né? Um amor que não pode ser comparado, irmãos. Mas se Cristo pagou o preço do resgate, significa o quê? Que existe um sequestrador. Alguém que sequestrou. Quem é esse sequestrador? É o inimigo de nossas almas. E quando o ser humano caiu em pecado, ele diz para toda a humanidade que estava escolhendo o quê? O mal, né? Escolhendo o caminho errado, né? E aqui o mundo ele foi sequestrado pelo inimigo, porque o mundo ele jaz no maligno, irmãos. Mas Jesus ele pagou o preço do resgate. E a única coisa que está faltando, irmãos, é Jesus voltar para nos resgatar, irmãos. Amém por isso. A única coisa que está restando é a volta de Jesus. Geralmente acontece assim, quando existe ali um sequestro, né? O bandido ele liga para a família e ali ele faz um negócio, né?
Ele fala assim, vocês têm que me dar tanto em dinheiro que aí eu solto, né, a pessoa que está presa ali em sequestro, no cativeiro, né, ali. E o que acontece, né? A família paga o preço do resgate, e a única coisa que está faltando, a família vir no cativeiro e resgatar a pessoa que estava ali presa, irmãos. E é assim que Jesus ele também faz. Ele pagou o preço do resgate com o seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário, irmãos. E a única coisa que está faltando é Jesus ele vir para nos buscar. A única coisa que falta é a volta de Jesus, irmãos, para nos resgatarmos. E assim nós iremos morar com Cristo lá no reino celestial, irmãos. Será maravilhoso termos essa fé em Jesus. Compensa seguir a Cristo. Compensa pregarmos essa mensagem do Evangelho do Reino, irmãos. Porque Jesus, ele cuida, irmãos, de nós. Compensa sermos fiéis a Deus a toda prova, irmãos. Assim nós vamos estar seguindo, trilhando este caminho ao lado de Jesus. E vamos estar preparados quando Cristo voltar. Porque nós bem sabemos, irmãos, que a porta da graça ela está aberta ainda para todas as pessoas. A porta da graça ela está disponível, porque Jesus ele morreu por todos nós. A porta da graça está aberta para as pessoas de diversas religiões, né? Ela está aberta para todas as religiões, todas as pessoas, porque Jesus ele pagou o preço. Mas essa porta um dia ela vai se fechar, irmãos. É como nós vemos na Bíblia. Quando a porta da graça ela se fechar, a palavra de Deus diz que o santo continue santo, né? Se santificando, se consagrando cada vez mais com Deus, né? E o ímpio ele continue na prática da impiedade, né? E quando Jesus ele falar assim, está consumado, né? Terminou a porta da graça. É um momento, irmãos, de termos ali aquela consagração tão íntima com Jesus Cristo, né? Vai haver esse momento que as pessoas vão ter sede da palavra de Deus. Vão ter fome, mas não fome de pão, mas vão ter fome do alimento, né, da palavra de Deus. Porque nós não vamos ter paz, não vamos encontrar mais a palavra de Jesus Cristo, irmãos. Mas Deus ele está sempre chamando as pessoas, convidando as pessoas para a salvação. Muitas pessoas rejeitam o chamado de Deus, né? Ficam ali questionando, relutando, né? Tem gente mesmo que vem à igreja, né, e vai embora como se nada tivesse acontecido ali na sua vida, né? Não existe a transformação ali do coração, né? Mas a porta da graça ela vai se fechar um dia, irmãos. Por isso devemos estar preparados. No Brasil existe um grande campeão, né, de Fórmula 1. Ele é chamado Ayrton Senna, né? Todos aqui conhecem o Ayrton Senna da Silva. E ele ganhou o que? Muito dinheiro, né? O Ayrton Senna ganhou uma grande fortuna, né? E Ayrton Senna ele é muito querido, né, por todos os brasileiros, né? Até mesmo depois de morto as pessoas ainda gostam muito de Ayrton Senna. Quantos lembram o dia em que ele morreu? Foi um dia muito triste, né? O dia da morte de Ayrton Senna. Mas o Brasil inteiro ali chorou, né? Se comoveu. Teve um luto, né, em todo o país, né? A cidade, o Brasil parou, né, com a morte desse grande campeão de Fórmula 1. Mas por acaso, irmãos, quando o Ayrton Senna ele foi levado, né, no enterro ali, por acaso existiam caminhões brindados ali com todos os dólares, com todo o dinheiro, com toda a fortuna de Ayrton Senna para ser enterrado ali junto com ele? Não havia, irmãos. Aonde estava toda a fortuna de Ayrton Senna? Aonde estava toda a riqueza que ele havia conquistado? Tudo aquilo ficou para trás, irmãos. Tudo aquilo ficou. Porque nós viemos a esse mundo sem absolutamente nada, né? E quando morrer também não vamos levar nada neste mundo. Então vimos que a nossa vida ela é passageira, irmãos. E se a gente vem para esse mundo sem nada, por que que às vezes as coisas, né, temos outras prioridades na nossa vida? E as coisas da vida, até financeiras, são tão importantes ali na vida da pessoa que impede ela de seguir a Jesus Cristo.
que a pessoa ainda vive ali presa, né, no cativeiro deste mundo do pecado, precisando encontrar a libertação em Jesus Cristo, precisando conhecer a Jesus Cristo, como nós lemos, conhecer a Jesus, confiar em Cristo, né, se entregar a Jesus e descansar nas promessas que Cristo tem a oferecer, irmãos, para todos nós. Essa é a grande questão, né, da nossa vida. Que voz que nós vamos ouvir no nosso viver? Será que vamos ouvir a voz de Deus ou a voz do inimigo? Então essa é a grande importância, irmãos. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso aceitar o chamado que Cristo Ele nos oferece. É preciso nos entregar a Jesus. Buscar sempre a Cristo em primeiro lugar, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Amém por isso. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque nessa terra tudo é passageiro, né? Tudo é efêmero neste mundo. Então a única coisa que nós vamos levar nesse mundo é o nosso caráter, né? E o nosso caráter, ele tem que ser desenvolvido com a graça de Cristo. Não com nossas próprias forças, com nossos próprios méritos, né? Mas com a graça de Deus, nós passamos a desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo, irmãos. E assim nós vamos andar como Jesus também andou, como a Bíblia diz. Somos cristãos, né? Seguidores de Jesus, cristãos. Devemos andar sempre em Espírito Santo. Nunca andar satisfazendo, né, as obras da carne, mas andar na luz que é Jesus. Andar no Espírito Santo, irmãos. Isso é o que mais importa para a nossa vida, irmãos. Muitas pessoas vão ficar angustiadas, né? Muitas pessoas vão ficar presas neste mundo, porque não vão conhecer a Jesus. É por isso que muitos não se entregam a Jesus. Muitos não aceitam o batismo. Muitos não querem morrer para um mundo de pecado, né? Porque não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. Porque quando elas conhecerem a esse Jesus maravilhoso, quando elas abrirem a porta, né, do coração, o que vai acontecer? Jesus ele vai entrar, Jesus ele vai fazer morada, Jesus ele vai nos conduzir, Cristo ele vai também nos guiar, irmãos. E assim nós vamos ser amparados sempre por Jesus Cristo, irmãos. E existem muitas pessoas que não têm paz na sua vida, né? Pessoas que às vezes não conseguem sorrir, não conseguem mesmo dormir à noite, porque não encontram essa paz que só Jesus pode oferecer. E neste caminho, seguindo esta jornada, né, rumo à Canaã celestial, somente assim nós temos a paz verdadeira, nós temos a alegria, né, do Espírito Santo, e passamos a seguir ouvindo sempre a voz de Deus, ouvindo os conselhos de Deus, porque Deus ele está sempre chamando o ser humano para a salvação, sempre buscando o ser humano para salvar, irmãos. E vamos estar preparados para que quando Cristo voltar nas nuvens do céu, irá nos levar para o reino celestial, né? E que neste reino celestial vai ser maravilhoso, quando chegarmos lá, vermos a Jesus, né? Contemplarmos a Cristo face a face lá no reino do céu, como vai ser grandioso. Vemos também os nossos entes queridos, aqueles que já descansam no Senhor, né? Aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Vamos ver os grandes heróis da fé na palavra de Deus. Vamos ver o nosso Salvador. E também vamos ter o que? Grandes vizinhos lá no céu. Que você possa ter muitos vizinhos lá no céu quando Jesus voltar. Que esses vizinhos, eles sejam as pessoas que você mais ama, né? Sejam as pessoas que estão sempre ao seu lado, as pessoas com quem você se relaciona, seus amigos, seus parentes. A pessoa que é alegria você chegar lá no céu, ver que tem algum vizinho seu, que foi uma pessoa que você entregou um livro ali da grande esperança para ela. Entregou o livro, você vai ficar surpreso ao ver: nossa, você está aqui no céu, que maravilha, você é meu vizinho, nós conversamos durante ali 5 minutos, eu entreguei o livro para você, você se converteu, você aceitou a Jesus Cristo, né? Você se entregou para Cristo, você saiu do cativeiro do pecado, você decidiu. Essa é uma postura que nós devemos tomar. Nós que devemos escolher estar ao lado de Jesus, irmãos. Essa escolha é nossa, né? Depende de cada um de nós. E a minha oração, o meu desejo
é que nós possamos sempre escolher estar ao lado de Jesus Cristo, irmãos. Estar ao lado de Deus, porque Ele não se cansa de amar. Porque Deus, Ele espera com que nós possamos totalmente entregar 100% da nossa vida, do nosso coração para Ele. E assim vamos descansar nessas promessas, irmãos. Vamos ficar tranquilos, vamos descansar e estarmos firmes nas promessas de Jesus. E seguindo este caminho. Esse é o grande ideal de Deus. É que todos possam se arrepender e caminhar lado a lado com Jesus Cristo, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua decisão. Você não quer passar por essa grande experiência de um novo nascimento, de estar andando lado a lado com Jesus, pregando esse evangelho maravilhoso, né? Anunciando a verdade do reino, né? Libertando pessoas, apresentando a verdade, né, da palavra de Deus para as pessoas, que elas serão libertas, elas serão transformadas, elas serão restauradas por Jesus Cristo, irmãos. É claro que esse é seu desejo. Você não quer estar preparado quando Jesus voltar nas nuvens do céu. É claro que você quer estar preparado. Que Deus possa abençoar a sua decisão. E o meu sincero desejo, a minha oração, é para que naquele grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, todos nós juntos, desde o maior até o menor, possamos olhar, né, para o céu e dizer: este é nosso Deus, a qual nós aguardávamos. E ali Jesus, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para a terra, né, que está preparada desde a fundação dos séculos, irmãos. Será maravilhoso. Vale a pena, compensa seguir a Jesus, compensa estar preparado para a volta de Cristo e ajudar outras pessoas também a se prepararem para a volta de Jesus. Podemos ver os sinais que Jesus muito em breve vai voltar. Breve Jesus voltará, irmãos. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. Que Deus abençoe você ricamente. É meu sincero desejo em nome de Jesus. Amém.